Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente estadual do PT e também prefeito de Maricá, Washington Quaquá, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Quaquá, você deu uma declaração no seu Facebook que trouxe uma polêmica enorme, uma polêmica nacional, foi razão inclusive de um artigo do Gabeira, o Ministério Público está te acionando. Que história é essa? Você teria dito, teria publicado o seguinte: se nos derem porrada, vamos responder com porrada. Essa sua declaração foi tomada como uma incitação à violência. Enfim, explica melhor a frase, Quaquá. Dizer o seguinte, a frase foi dada num contexto em que o ministro Mantega tinha ido com a sua esposa, que está com câncer. Ele até ia sair do governo 1 ano e meio antes. Exato. Por conta do câncer da sua esposa. O cara vai com a sua esposa para o Hospital da Burguesia Paulistana, para tratar o câncer da esposa. Aí meia dúzia de palhaços, de idiotas, de pequeno burgueses, xingam o cara. É verdade. Eu disse, se fosse... Inadmissível, comportamento inadmissível, reprovável. Eu disse o seguinte: se fosse comigo, eu enfiava a porrada. Se fosse comigo. Eu disse isso e reafirmo. E dizer para o promotor o seguinte: doutor, processa a mim, processa o Papa. O Papa Francisco disse que se xingarem a mãe dele, ele dá um soco na cara. É até mais radical do que eu. Porque eu não disse se xingar a minha mãe. Eu disse que se me agredir, eu reajo. Se me agredir, eu reajo. E se os petistas forem agredidos, por favor, reajam. Nós não somos os otários da sociedade brasileira. Se a pequena burguesia nos agredir, reaja. Deixa eu botar uma pergunta aqui para acalmar um pouco, porque o Quaquá está meio nervoso. Mas olha aqui, o senhor acha que o problema do governo é comunicação ou é organização? O problema está ali na Casa Civil, naquela organização. A dona Dilma lançou pacote anticorrupção sem necessidade, sabe? Tem feito reações assim nervosas em vez de um programa organizado de governo. O governo, aliás, nem começou, parece. O que é que você acha? É comunicação ou é organização que está faltando na Casa Civil? Você sabe aquele erro do teatro? Começou a peça de teatro, o cara entrou no palco, aí começou a falar o texto, errou. É melhor pegar o seguinte: gente, calma aí, deixa eu voltar, deixa eu começar de novo. O governo Dilma tem que fazer isso, é começar de novo. Começar de novo. A sua proposta é inusitada. Começar de novo. Porque é o seguinte, qual a... Está querendo dizer que ela errou, e até aqui ela errou, portanto deve zerar o jogo, começar de novo, refazer o governo em novas bases. De que forma ela deveria refazer esse governo? Eu acho que deve ter a humildade de dizer o seguinte: entramos mal. Começamos mal esse segundo mandato. Vamos retroceder um pouquinho aqui? Vamos começar tudo de novo? Primeiro, o povo fala pra caramba de que o PMDB é isso, é aquilo, o Congresso é isso, o Congresso é aquilo. Esse Congresso foi eleito pelo povo. Hoje, aquelas pessoas que foram para lá, elegeram deputados que estão lá no Congresso agora, fazendo o que fazem. Então, o governo tem que garantir uma maioria no Congresso. É inevitável. Precisa negociar com as forças do Congresso e garantir uma maioria para o Congresso. Então, devia a presidenta Dilma, primeiro, organizar a maioria no Congresso. Da maneira como tem que ser feita. Porque aquilo ali é um governo eleito, é um parlamento eleito pelo povo. Deve sentar com o parlamento, estabelecer uma pauta mínima e garantir a governabilidade. 2, não se pode ficar com a governabilidade só do Congresso. Precisa ficar com a governabilidade das ruas. Hoje, antes de vir para cá, eu estava vendo lá uma atividade dela na inauguração de um silo de arroz integral, de arroz biológico do MST. A presidenta precisa fazer uma agenda com o movimento social, se organizar a sua tropa, sair para os pobres, sair no Alemão, organizar a cooperativa no Alemão, colocar moedas sociais nas comunidades. Pode garantir tarifa zero. Ônibus de graça, como eu faço em Maricá, dava para fazer em várias cidades do Brasil. Podia fazer um programa federal dando a CID, o imposto sobre a gasolina, permanecendo o imposto do Vale Transporte só dos patrões e não dos trabalhadores, e criar um ambiente para construir tarifa zero. Ou seja, a presidenta precisa apresentar uma política de reformas para o Brasil. Reforma tributária, taxar fortuna, taxar lucro, taxar lanchas, helicópteros, que hoje você paga no seu carrinho velho, tu paga IPVA. Esses caras não pagam nada. Taxar os ricos para a gente poder fazer política social no Brasil. Não há uma frustração da população, porque, na verdade, a presidente Dilma fez uma campanha,
lançou nessa campanha as bases de um Brasil diferente do Brasil atual. E do ponto de vista da economia, ela trouxe Joaquim Levy, que está adotando algumas medidas que estão provocando uma recessão econômica, e na apresentação dos cortes, os primeiros cortes que foram apresentados foram aqueles cuja conta recaía sobre o trabalhador. O corte do seguro-desemprego, o corte da pensão, ou seja, não se discute, na verdade, se era importante ou não esse corte, esse readequamento do programa de pensões e também do seguro-desemprego. A questão é o seguinte: a primeira medida que foi apresentada como medida para remodelar a economia do país é exatamente aquela que a conta vai ser paga pela classe trabalhadora. Isso não traz um tipo de frustração? Deixa eu complementar essa pergunta. Você acha que a presidente errou ao botar o ministro anunciando essas medidas? Por que ela não se apresentou para a sociedade que votou nela para dizer o que é que ela ia fazer? Eu já digo o seguinte, eu não sou contra ela ter chamado o Levy para trabalhar e nem sou contra ela ter chamado a Cátia Abreu para trabalhar. Eles não podem ser os porta-vozes do governo. Eles passaram a ser, sobretudo o Levy, passou a ser o grande porta-voz do governo. Como se um ajuste fosse a necessidade do governo. O ajuste, ele era uma parte de uma política. Obviamente que a Dilma está certa ao cortar a pensão do cara de 30 anos de idade que casa com uma senhora de 70 e quer ficar vivendo de pensão. Tem que cortar. O cara que frauda o seguro-defeso, tem que cortar. Então, o FIES. Tinha gente... Hoje as universidades privadas controlam o FIES. Fazem o controle. Deve ter um monte de erro. Sim, mas de qualquer maneira suspendeu o FIES. Isso mas aí suspendeu para todo mundo, esse é o erro. Pois é, mas aí suspendeu para todo mundo e trouxe um descontentamento geral. Exatamente. As políticas... começou mal. Deve retroceder e falar o seguinte: olha, nós vamos taxar grandes fortunas, nós vamos taxar dividendos, nós vamos taxar bens de luxo, vamos fazer com isso 60 bilhões de reais. 60 bilhões nós vamos investir em quê? Vamos investir em quê? Vamos investir na reforma agrária, na reforma urbana, no ônibus de graça, na saúde, na educação. É assim que tem que fazer. Tem que ampliar os direitos, ampliar as reformas sociais e taxar as grandes fortunas. Esse era o código que saiu das urnas e não o código da reforma fiscal. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente regional do PT e também prefeito de Maricá, o Washington Quaquá.